Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá e muito bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Estamos na semana que antecede o dia 10 de março. Esta segunda-feira dá início, à última semana da campanha eleitoral e nós, Isto é o Povo a Falar, continuamos na nossa senda de entrevistar os partidos com e sem assento parlamentar, sendo que são esses partidos e as pessoas que os lideram que nos dão as propostas para uma visão de futuro para o nosso país. Hoje é o dia da Nova Direita e da sua presidente, Ossanda Liber. Olá, Ossanda, muito boa noite. Olá, obrigado por estares aqui. Há, de facto, algum fio condutor entre o programa e o partido? Foi aqui que, pela primeira vez, tu disseste que o movimento estava à procura de ser partido. Foi aqui também que nós falámos sobre as dificuldades que foi, numa determinada fase, o Tribunal Constitucional validar a existência do partido. Finalmente estamos em campanha eleitoral e a primeira pergunta que eu necessito de fazer é que, na maioria das tuas intervenções, tu falas muito sobre ser uma direita de diálogo, uma direita de pontes. Sentes que esse é o posicionamento ideal para o partido e porquê é que o partido achou necessidade de ter esse argumento? Bom, porque de facto a situação é aquela que estamos todos a ver, é que o país está com vontade de dar uma oportunidade à direita, aliás, porque o próprio Partido Socialista hoje não tem sido capaz já de garantir que o voto, a utilidade do voto dos eleitores, mas de facto está confrontado com uma direita que não se entende, basicamente, e isto não é muito animador para o país, na medida em que, se esta direita não se entende, isso significa que muito provavelmente continuaremos na mesma. Nós temos de facto um PSD que decidiu colocar linhas vermelhas no seu próprio campo, à direita. Temos um Chega que não dá confiança tampouco, porque de facto a ameaça, a possibilidade de vir a inviabilizar, não, a deixar cair um governo de direita, ou do PSD no caso, ou da AD, caso não goste da forma como dirige o país, do seu programa. Então, de facto, estamos aqui diante de uma impossibilidade de um governo de direita estável. É disso que se trata. Nós sabemos todos que é possível que a AD, com a Iniciativa Liberal ou com quem decidir, tenha consiga formar não maioria parlamentar, não me parece, mas pelo menos uma maioria relativa que lhe permita esfiar o governo, mas não é isso, não basta. Claro, todos sabemos que a primeira oportunidade que a esquerda tiver, ou até o partido da direita, ou Chega, deixa cair. Portanto, não conseguimos vislumbrar uma grande vitória que lhe permita fazer de forma diferente. O que é que se passa? A nova direita, naturalmente, não nasceu para fazer pontes. Não foi esse o objetivo. A nova direita nasceu para estar ali onde, ideologicamente, a direita não está, que é a direita, aquela direita ponderada, a direita do meio, racional, firme, convicta, sem vergonhas, sem medos, portanto, com um programa sério para o país, com preocupações sobre a vida real, e esta direita que defende os valores também que nos são intrínsecos, os valores dos portugueses, que neste momento também não está ausente na Assembleia da República. Foi para isso que a nova direita existiu. Agora, estas eleições, concretamente, são eleições deviam servir para virar o poder à direita, para que a direita pudesse então fazer uma oferta ao país. Não sendo isso viável, claro que nós tivemos que definir como prioridade fazer precisamente esta ponte, dar alguma, digamos, suprir aquele fosso ideológico que se encontra atualmente ali, de certa forma, que é o que impede, provavelmente, estes dois partidos de se unir. De facto, estão muito distanciados, muito polarizados entre si, e a nova direita
sendo quem de facto pode preencher esse fosso, no caso, é quem está mais em condições para juntar os dois partidos e levá-los ao diálogo por forma que todos juntos, os três partidos de direita, no caso de a Nova Direita entrar para a Assembleia da República, de facto apresentarmos um programa que vá ao encontro daquilo que são as prioridades para o país. Tanto nós, de forma responsável, não vemos nada de mais prioritário do que isso. Obviamente isso não depende só de nós continuamos e vamos até ao fim com essa perspectiva de juntar, de unir ideias. Nós consideramos que é possível fazer essas pontes, é possível fazer essa ligação e buscar o que cada um dos partidos tem de melhor para oferecer. É também uma questão de respeito pelo eleitorado, não é? Uma coisa é recusar digamos, uma coligação com a pessoa do André Ventura, outra coisa é recusar todo o eleitorado que eventualmente irá votar nesse partido. Portanto, nós da Nova Direita somos suficientemente responsáveis para não deixar para trás esse eleitorado e o que nós estamos a transmitir, portanto, ao eleitorado da AD quanto ao eleitorado da Nova Direita e o eleitorado do Chega é que todos os vossos votos contam e, portanto, nós vamos fazer um programa que, de certa forma, vá ao encontro das vossas expectativas. Só assim, só existindo uma nova direita que é possível e para isso é que nós estamos cá. E olhando precisamente para isso, na primeira parte do vosso programa eleitoral, que chamam Uma Democracia do Século XXI, vocês falam sobre o reforço de uma democracia direta, mais uma vez, e dizes algo interessante que é libertando da pressão asfixiante dos partidos, que no fundo é quase isso a que nós estamos a assistir agora. Mas é isso. Uma guerra entre partidos do mesmo bloco e que os portugueses ficam, por vezes, sem entender. Sim, onde é que se encontram os portugueses, onde é que se encontram as vontades dos portugueses, onde é que se encontram as preocupações dos portugueses no meio disso tudo, não é? Estamos aqui a gerir egos, no fim, não é? E isto não é de todo aceitável em democracia e é inacreditável que a direita esteja a desperdiçar uma oportunidade destas para mostrar o que vale ao país, ao fim de tantos anos, não é? Da governação socialista. Agora, sim, a participação direta definitivamente, através dos referendos, quer dizer, há países, como a Suíça, por exemplo, que referenda sobre rigorosamente tudo, ou quase tudo, e vive muito bem com isso, é uma democracia perfeita, as pessoas estão muito contentes e tem uma vantagem também o referendo. Não é só uma forma de dar voz ao eleitorado, é forma também de responsabilizá-lo pelas suas decisões, é fazê-lo participar, incentiva a participação, e as pessoas sabem definitivamente que se não forem votar numa causa, enfim, não estarão a participar e, consequentemente, têm que aceitar o resultado e nós acreditamos que iremos também acabar por suprir esse déficit de participação política que nós estamos a viver nos últimos anos. É interessante tu mencionares isso, porque depois fala sobre a rejeição de toda a forma de regionalização. Lá está, algo que os portugueses já referendaram e disseram que não, mas ainda há partidos que abrem essa possibilidade para a regionalização, mas fecham, por exemplo, para a eutanásia. Sim, mas isso já sabemos. Ou o aborto, no caso. Sim, mas a incoerência política tem reinado aqui no nosso país nos últimos anos. Os partidos dizem uma coisa e o seu contrário, às vezes, de uma hora para outra. É, de facto, esta falta de seriedade que tem dado tanto descrédito à política. Mas definitivamente, nós pensamos que os cidadãos a política, naturalmente, tem que se aproximar o máximo possível daquela que é a vontade coletiva, e essa vontade coletiva pode perfeitamente ser manifestada periodicamente através de referendos, é muito mais fácil de organizar do que umas eleições, é mais barato, mais rápido e, sobretudo, sobre aqueles temas que são absolutamente vitais para nós, como decidir sobre a vida e a morte, como é o caso, por exemplo, da eutanásia, a questão do aborto, não é? Que foi referendada, e outras questões muito importantes para o país, por exemplo, uma das nossas propostas que é a de passarmos por um sistema, por exemplo, de saúde universal, em que as pessoas podem escolher entre o privado e o público. Eu veria muito bem os portugueses pronunciarem sobre isso, porque os políticos vão sempre com toda a convicção de que estão certos e de que aquilo impõem uma decisão aos eleitores, no caso, e eu não tenho a certeza que as pessoas estejam, de facto, em desacordo com esta possibilidade de serem elas a virem decidir sobre em que serviço é que podem recorrer, e isto, naturalmente, no contexto de um programa de parcerias entre o público e o privado. Então, estas questões, eu não percebo porque é que nos últimos anos
Já desde sempre quase, né? Desde que a democracia em Portugal, há muita resistência aos referendos. Há muita resistência. Isso E até até legitima as decisões do partido, da Assembleia da República. Portanto, não vejo qualquer inconveniente e certamente nós vamos contribuir para que os referendos E não sejam aumentaram uma também o realidade. número de assinaturas para as petições ou qualquer coisa assim? Passaram de 5.000 para 7.500, Quer dizer, sempre para dificultar, naturalmente. dificultando de facto Claro. o acesso do povo aos seus Enfim, representantes, não é? no universo vamos dizer, de 5 milhões de eleitores, vamos dizer, 7.500 também não me parece algo de absolutamente absurdo, ridículo, não é? Nós estamos a falar de decisões importantes, estamos a falar em retirar uma parte do poder à Assembleia da República, não é? Aos partidos políticos, e dar-lhe ao povo, e é bom que haja consenso também em relação a isso, não é? Que as pessoas Ainda assim, estejam de não é um acordo. passo para um maior diálogo. É um passo para um diálogo mais afastado. É não verdade, Mas é verdade. pronto. Tem-se feito tudo para se evitar ouvir as pessoas, mas isso Exato. naturalmente muitas vezes aquilo que a vontade das pessoas não está Claro. Ó, Sandra, em harmonia com a vontade dos um dos partidos. temas que tem estado em cima da mesa é a questão da imigração. Uns falam da imigração com o coração e a emoção, mas vocês chamam racionalizar a imigração. Quais são algumas das propostas que de facto são importantes neste contexto? Bom, antes de mais, a esquerda muitas vezes o que vem dizer é nós precisamos de imigração. Bom, isto é preciso esclarecer que toda a gente sabe disso. Que isto não é novidade para ninguém. Quer dizer, Portugal precisa de imigração, como todos os outros países precisam de imigração, há sempre déficits a cobrir, enfim, há compromissos internacionais, portanto também isto não é sequer questão, não é tema que precisamos ou não de imigração. O que se passa aqui é de que forma é que nós acolhemos a imigração, qual é o método que usamos, há alguma regra para isso? O que a esquerda diz é não, toda a gente que quer entrar para Portugal entra como quer e depois já se vê. O que a direita tem dito, e nós vamos ao encontro disso, é preciso que haja regras, porque essas regras têm duas vantagens. Por um lado, permitem que os portugueses se sintam seguros e acomodados, porque sabem que o país tem o controle de quem é que entra, e por outro lado, para o próprio imigrante, ter um acolhimento, uma integração digna, não é? E para isso, nós propomos, então, a nova direita propõe dois critérios, principalmente dois critérios. O primeiro é da pertinência económica. Digamos que o imigrante que se candidata para trabalhar em Portugal na área da eletricidade, eletricista. Nós não temos, de facto, eletricistas em Portugal neste momento. Para encontrar um canalizador ou um eletricista é, de facto, uma dificuldade enorme. São profissões muito especializadas, das quais nós precisamos muito. A área da construção precisa, a área da indústria precisa. E então, nós é mais que bem-vindo esse imigrante, não é? E depois temos um segundo critério, que é um critério da proximidade cultural. Portanto, resolvida a questão da pertinência económica, que é definitivamente o mais importante, é preciso pensar se nós temos dois imigrantes com o mesmo perfil técnico, o mesmo perfil profissional. Um que, por exemplo, não fala português e o outro fala português. Perguntem aos portugueses a quem é que acham que devíamos dar preferência. Naturalmente, estamos a falar de pessoas com o mesmo perfil técnico, atenção. Obviamente que, do ponto de vista da integração em Portugal, da proximidade cultural e de tudo aquilo que isto proporciona em termos de harmonia na convivência, é natural que se dê prioridade a quem esteja mais próximo culturalmente e linguisticamente de Portugal. Estes dois critérios pensamos que podem, de facto, permitir que se tenha algum controle, mas, sobretudo, um processo de imigração que flui e que funciona devidamente. Depois há a questão da segurança. O tema, muitas vezes, agora neste debate, agora nestas eleições, mas há algum problema de segurança inerente à imigração? De facto, nos últimos anos não tem sido assim. Nós não podemos considerar que a imigração é que causa todos os problemas de insegurança que nós temos. Não seria justo fazer, de facto, não é disso que se trata. Agora, a imigração mudou. Mudou. Portanto, nós até agora tivemos uma imigração com aquelas características que nós dissemos, mas não que houvesse algum critério, mas porque naturalmente, eram os imigrantes dos palopes que estavam mais interessados em vir morar para Portugal, até porque nós não somos super competitivos do ponto de vista dos salários que oferecemos, então era naturalmente esses que vinham. Neste momento mudou. O mundo está numa grande confusão, há guerras por todo lado, e então nós estamos também a receber imigrantes provenientes de países que estão em situação de guerra
E é preciso percebermos se efetivamente estas pessoas que estão a vir destes países são pessoas que vêm para Portugal porque estão realmente a fugir de uma situação precária, de uma situação complicada, estão a fugir da guerra e encontram em Portugal um abrigo e querem trabalhar cá e contribuir e ficar cá, ou se estamos a falar de pessoas que têm intenções, outras, como por exemplo, destabilizar a Europa e, sendo Portugal um grande facilitador de acolhimento, aproveitam-se para estar em Portugal e eventualmente causar danos a partir daqui. Portanto, não é que nós sejamos necessariamente um alvo, não é? Porque nós, graças a Deus, não temos grandes problemas pelo mundo, não geramos ódio nem nada, mas de facto podemos estar a acolher aqui, a ter pessoas aqui para provocar danos noutros países. Se perguntar a uma pessoa como eu, que vem da imigração, uma portuguesa como eu, que vem da imigração, ou qualquer outro imigrante, em Portugal, se estaria muito contente, só porque que sim, de ter, de repente, Portugal passar de um país seguro para um país inseguro, ele vai lhe dizer automaticamente que não. Eu falo todos os dias com a imigração, ou com amigos, ou no trabalho, ou, porque não, ou na política. Eles dizem todos a mesma coisa, têm as mesmas preocupações. Eu vim para Portugal porque é um país seguro. Eu quero que se mantenha seguro. Portanto, isto não é tema. A esquerda tem a mania de inventar temas onde não há. Não há tema. Um país soberano tem que ter regras. E é isso que nós estamos a propor. Não tem nada a ver com restringir a vinda dos imigrantes, não tem nada a ver com não querer ter imigrantes, não tem nada a ver com não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um país soberano tem que ter regras. Ponto. E se alguém duvida do que pode acontecer, basta olhar para a fronteira sul dos Estados Unidos e ver o verdadeiro drama humano que está a acontecer. Mas, por exemplo, a administração Biden quer que aquelas pessoas até possam votar. É inacreditável. É inacreditável. Isto aí é que se vê que o que está em causa não é o interesse do país, é simplesmente o interesse do partido, do poder. Manter o poder. Mais nada, é se manter no poder, porque sim, claro que um imigrante a quem foi facilitado o visto, não é? ou a cidadania, no caso, e que ultrapassa todos os critérios regulares e ser naturalizado, ele naturalmente vai agradecer àquele partido que tiver facilitado. Portanto, isso todos nós sabemos, e aqui está a acontecer isso com o Partido Socialista. Está a acontecer com o Partido Socialista. De facto, eu ouço dizer, eu vou a feiras, eu vou a muitos sítios onde há muita imigração. E, felizmente, sou bem-vinda a estes sítios e falo muito com as pessoas e o que me dizem é, bom, eu já ouvi muito disso. Não, eu vou votar no Partido Socialista, que ele é que nos ajudou. Não foi o Partido Socialista que nos ajudou, não é o Partido Socialista que paga as contas, não é o Partido Socialista, claramente, que tem algum objetivo de garantir a segurança de todos os portugueses. Não é verdade, somos nós. Quem paga isso somos nós, de todas as formas. Os impostos de os todos os postos, portugueses. a possibilidade de insegurança, não é? Tudo isso. Portanto, eles fingem, o Partido Socialista, a esquerda toda ela, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, finge que está muito preocupada com a dignidade dos imigrantes, mas isso é uma grande falácia, é mentira, porque, de facto, quando se descobriu, quando veio à tona que imigrantes estavam a ser quase que escravizados no Alentejo, ou quando sabemos que vivem a 20, 25 no mesmo quarto, o Partido Socialista não está lá para dar dignidade a estas pessoas, entende? E então é isso que é escandaloso, é que por motivos de facto eleitorais, por interesse eleitoral, fingem que estão preocupados, mas depois não querem saber como é que as pessoas vivem cá, e isso nós não concordamos. Nós concordamos que Portugal, os portugueses têm que estar seguros, tranquilos, não devem ter medo do seu vizinho. O seu vizinho deve ser aquele imigrante que chegou a Portugal, que adora o país, que abraça a cultura, que trabalha, que põe os seus filhos na escola, mas ele próprio também tem que ser aquele que põe os filhos na escola e não tem ninguém a apontar-lhe o dedo por ser estrangeiro, que não encontra xenofobia, que não encontra. E com isto não estamos a dizer que vamos obrigar os imigrantes a gostar de bacalhau. Tenho grandes amigos meus que vieram do Brasil e que ainda hoje não gostam de bacalhau. Também há portugueses que não gostam de bacalhau. Eu, por acaso, gosto muito, mas não é disso que se trata. Muito bem. Outra questão que tem sido até preocupação e temos conversado aqui muitas vezes noutras participações tuas é a luta contra a cultura woke e a ideologia de género. Nós temos tido anos onde a liberdade de informação e a liberdade de expressão têm estado também no fio da navalha e a programação ideológica da escola contra a Constituição é uma realidade. Vocês querem reverter isto? Sim, nós queremos várias coisas. Queremos, por um lado, que a escola não seja um centro de doutrinação das crianças, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queremos sanidade mental na cabeça das crianças. Nós queremos que as crianças vão à escola, como os meus filhos, eu gosto muito, eles saem de manhã para a escola,
no fim do dia estão mais ricos de conhecimento, sabem escrever melhor, conhecem melhor a história de Portugal, a história do mundo, sabem melhor a matemática, a geografia. Essa é a expectativa dos pais relativamente à escola. E não queremos que a escola, de certa forma, venha impor o que quer que seja aos nossos filhos, para além, naturalmente, das regras de convivência e do respeito e da autoridade dos professores. E o que está a passar neste momento é que está a baralhar tudo. Então, de repente, nós temos propostas para que as crianças partilhem todas a mesma casa de banho, rapazes e raparigas, por exemplo. Quer dizer, eu tenho um rapaz e uma rapariga em casa. Tenho mais, mas pronto, no caso tenho raparigas e tenho um rapaz em casa. E eu posso-vos dizer, claro, que é a minha casa, eu apesar de tudo controlo, nós controlamos a higiene, mas de facto todas as mães que têm um rapaz sabem do que são os rapazes relativamente à sua higiene. Pronto. não, quando são pequeninos, é o que é, é o que é. Pronto, é uma questão, é o que é. Agora imaginem isto multiplicado por não sei quantas mil crianças, não é? E, por um lado, depois há a questão, portanto, há essa questão de higiene que é muito importante. De facto, os miúdas têm um comportamento diferente na casa de banho relativamente aos rapazes. Depois há a questão mesmo do assédio. Porque é que de repente o assédio deixou de ser um problema? Quer dizer, a esquerda ao mesmo tempo luta tanto contra o assédio, contra isso e aquilo, mas depois quer pôr todo mundo ao molho. E isto porquê? Porque, em teoria, quer salvaguardar o interesse de um número reduzido de crianças que eles dizem que estão baralhadas porque não sabem qual é o género. Atenção, não estamos a falar, não sabem qual é o sexo. Não sabem qual é o género. Então nós vamos mudar a vida de toda a gente, o que a esquerda quer, que impõe, vamos mudar a vida de toda a gente para satisfazer, digamos, uma confusão que existe na cabeça de meia dúzia de crianças. O que é a seguir? O que é que vem a seguir? Essa aqui é a questão. O que é que vem a seguir? Não pode ser. Isso tem que ser travado. E a nova direita, e nós na nova direita, na Assembleia da República, vamos ser muito vocais relativamente a isso. Vamos lutar contra tudo isso. As crianças que têm qualquer dúvida existencial que seja, qualquer uma, precisam não de ser ignoradas, precisam de ser naturalmente, precisam de ser protegidas e precisam sobretudo de ser ouvidas. É preciso de facto um acompanhamento. E respeitar os seus tempos, talvez, também. Não, mas vamos acompanhar. Eu não sou por ignorar. Não só por ignorar, porque existem mesmo. Este é um facto que existem crianças que têm algumas dúvidas existenciais de todas as formas. E eu sou apologista de que se deve ouvir, deve-se falar com os pais primeiro, não já impor os tais psicólogos das escolas, que hoje quer serviam um propósito, agora de repente já servem sobretudo para doutrinar as crianças. Portanto, é preciso ouvi-las no seio familiar, é preciso trabalhar, a escola trabalhar com a família, no sentido de perceber como é que se pode fazer que aquela criança que se sente diferente, sentir-se melhor. É preciso incentivar os outros colegas a serem tolerantes com as diferenças. Isto é um trabalho que precisa ser feito diariamente. Eu faço na minha casa, compreendo que nem todos os pais fazem, mas a escola, nesse sentido, pode ajudar a incentivar a aceitação das diferenças, ao respeito, a punir os meninos também que não respeitem estas regras de convivência. Há todo um mar de possibilidades. Já, inclusive, há países, e vamos ver, uma situação é quando as crianças estão em fase de confusão, outra já é quando existe uma intervenção cirúrgica, bloqueadores de puberdade e tudo, que já tornam determinados efeitos irreversíveis. É isso. Qual é a posição da nova direita? Não, é pela proibição total. Nós, de facto, a liberdade individual, nós naturalmente primamos pela liberdade individual, mas é a liberdade individual quando somos adultos. E até lhe digo, é verdade que nós hoje somos adultos, não é? Somos maiores de idade aos 18 anos. Eu já sou apologista de que nas nossas novas gerações precisariam de um bocadinho mais de tempo, um bocadinho mais. Eu acho que os americanos perceberam muito cedo que era melhor que fosse aos 21 e não aos 18. Eu sou apologista disso, mas obviamente não... No entanto, a esquerda propõe voto aos 16. Pois, como são os 16 anos, nós tivéssemos o mínimo de preparação para o que quer que seja, não é? É terrível isto, é terrível. É a deturpação total daquilo que é a natureza humana, da forma como nós evoluímos. Mas, esquecendo a questão dos 21 anos, a nossa realidade é 18 anos. A partir dos 18 anos, nós somos senhores de nós próprios e podemos, de facto, decidir o que queremos e assumimos as consequências das nossas decisões. Agora, quando se é uma criança, quer dizer, nós não concordamos. E ainda aqui nesta questão, vocês falam sobre parar o vandalismo woke que nós temos assistido nos últimos tempos, por exemplo, nem a Mona Lisa escapou a um atentado, por assim dizer, a um bem que é um bem mundial. Nesse sentido, qual é a proposta da nova direita? Qual é a posição? Não, é preciso penalizar. São jovens, tem que se penalizar os pais, lamento.
alguém tem que Vocês se falam, inclusive, em responsabilizar. proteção dos monumentos Também, nacionais, mas quer dizer, nós não proteção podemos gastar, jurídica. nós já não temos muito dinheiro, não vamos poder agora gastar milhões, temos que disciplinar as pessoas, eu tenho pena. Não é suposto vandalizar um bem público, que é pago por todos nós. Já foram O que duas que eu ou vou três vezes, por aceitar? exemplo, a Torre de Belém, Sim, creio claro eu, o que Monumento sim. aos Descobrimentos. Atenção, aqui não se trata de impedir que as pessoas se manifestem. É normal que hajam pessoas que pensem diferente de mim. Eu nunca me ocorreria nem a mim nem aos meus filhos, porque não lhes ia correr muito bem, naturalmente. Não nos ocorria manifestar-nos desta maneira. Não é essa a educação que eu transmiti, não foi essa que eu recebi. Portanto, eu sei muito bem me manifestar e impor-me sem ser preciso vandalizar o que quer que seja. Eu percebo, no entanto, que haja pessoas que sintam que, e sobretudo em certas fases da vida, acho que ninguém é rebelde a vida toda, mas os jovens, a certa altura, acham que é uma forma de chamar a atenção para si próprios, a maior parte das vezes, mais do que propriamente para a sua causa. Eu percebo isso tudo. O que eu não percebo é que o Estado não tenha nada a dizer relativamente a isso. E que observa as coisas, quer dizer, vocês, aliás, estamos a ver onde é que estamos a chegar. Começou por vandalizar bens públicos, isso como não serviu para nada, começam hoje a agredir as pessoas, a agredir os políticos, enfim. É disso que se trata. Nós temos políticos a levar com um balde de tinta e a dizer, podíamos conversar, mais valia termos conversado. Eu estou no mundo errado. Ou seja, Ou eu estou no mundo errado, ou de facto há alguma coisa aqui para fazer. Aqui- Eu não creio que eu estou no mundo errado, porque, francamente, eu vivo com muita serenidade, estou muito contente com a educação que eu recebi, tem-me permitido avançar na minha vida sem qualquer dificuldade, sem qualquer trauma, e a educação que eu recebi tem limites. É preciso que haja limites. Estes mesmos jovens, que muitas vezes que fazem isso, que acabam por agredir os professores, que vão deitar um balde de tinta a um político, ou que vão vandalizar um imóvel, são os mesmos que provavelmente vão bater na mãe e no pai. Entendem? Portanto, é exatamente o mesmo pensamento, é a mesma linha digamos, de reivindicação. E isto não é essa sociedade na qual eu pretendo viver, e não é essa sociedade que eu quero deixar para os meus filhos. E eu vou, naturalmente, politicamente, tentar contribuir na medida do possível e mostrar uma outra via à nossa juventude. Sim, reivindiquem, sim, chateiem, sim, têm que se indignar porque os políticos não têm feito um bom trabalho. Mas há formas de fazer muito mais eficazes, por um lado, e que não ponham em causa, de facto, aquilo que são os nossos valores. Se E a calhar nossa começava educação. já no dia 10 por votar de uma forma consciente, não é? Já não era mau, já era um bom começo. Olha, em termos de uma economia de futuro, vocês falam na diminuição em 5% da taxa para todos os escalões do IRS, diminuição do IRC para 12,5% para as empresas de capital maioritariamente português. Depois falam de uma lei de soberania económica que estabeleça uma participação maioritária de Portugal, de capital português. Olhando empresas estratégicas, não é? para empresas estratégicas, olhando para um período onde só o investimento público ficou em 1/4 daquilo que tinha sido colocado em termos de orçamento de Estado, crees que de facto aqui e numa fase inicial o Estado tem que ser um agente dinamizador da economia? Estamos. Não, nós concordamos. Sim, bom, por um lado, pelos incentivos, definitivamente, Ok. isso não há dúvida nenhuma. Todos os incentivos de quais nós falamos aí, que as pessoas questionam todas, então, mas quanto é que isso custa? Quanto é que custa? Isso é só dinheiro que entra, não é? Pelo incentivo, pelo sinal que passa à economia. Sim, nesse sentido, o Estado deve, de facto, passar sinais, deve ter medidas que de certa forma, atraiam o investimento, façam com que as pessoas investam sem receios. Há os incentivos fiscais, mas há também a questão da legislação, da estabilidade legislativa e, no que respeita à última medida que temos aí no programa de proteção, digamos, daquilo que são as nossas empresas estratégicas, é de facto importante que Portugal tenha em conta que nós neste momento estamos a viver num contexto que há uma disputa pela hegemonia do mundo e que se mede também, entre outras coisas, também se mede-se pela demografia, mede-se pelo capital, mas se mede também pela influência que os países têm nos países ocidentais. Portanto, isto é muito estranho que a Europa não perceba isso. Eu quando vejo, por exemplo, a Alemanha vender os seus portos, o Porto de Hamburgo, se não me engano, à China, numa fase destas, em que nós sabemos qual é o plano da China, eu não percebo. Pronto. Então, o que nós estamos aqui a querer dizer é a nossa energia, a nossa tecnologia, os nossos aeroportos, tudo aquilo que são o garante da soberania portuguesa, deve ter maioritariamente capital português. Agora, a questão muitas vezes que se coloca é, será que Portugal, as empresas portuguesas privadas, têm dinheiro ou não para investir nesses setores? Bom, há uma questão que Portugal não tem em conta.
De facto, há dinheiro em Portugal, atenção. Não há muito, não há como na América ou em França, mas há dinheiro em Portugal e os potenciais investidores portugueses têm muito medo em investir, precisamente porque isso vai tudo é muito dependente das rotações políticas. E isto é preciso dar estabilidade nesse sentido para que o capital saia dos bancos, esteja depositado nos bancos ou em offshores ou no estrangeiro e que venha para ser investido em Portugal. Mas existe também a possibilidade realmente do próprio Estado participar. Isso até parece estranho vindo de um partido de direita, não é? Mas não, porque o que é estratégico, é a nossa segurança que está em causa. E nós não devemos subestimar isso. Um país soberano não pode depender naquilo que lhe é essencial das vontades ou da agenda, programa de uma outra economia. Isso é válido para as economias não ocidentais, mas é válido também para a nossa dependência relativamente à Europa. Portanto, nós devemos isso. Ainda assim, em conversas, nós temos, ou pelo menos aquilo que tem sido a minha percepção, é que tu, não sei se o partido, mas tu és muito aberta para um mundo que já não é bipolar, por assim dizer, não é? Sim, sem dúvida, mas uma coisa, eu sou muito aberta desde que isso não ponha em causa a soberania portuguesa. Essa é que é a questão. Eu, Portugal primeiro. Portanto, Portugal, os interesses de Portugal, os interesses dos portugueses, eu quero ter a certeza que não nos acontece o que aconteceu à Alemanha, por exemplo, relativamente à energia, não é? Que estávamos aqui, uma guerra que não é na União Europeia, mas era na Europa, e que depois baralhou tudo simplesmente porque a Europa estava dependente, a maior economia europeia estava dependente em 80%, 90% da energia alheia. E de um país que lhe é hostil, vamos dizer que é hostil ao Ocidente. Bom, isso depois são outras conversas, Claro. a questão, a relação com a Rússia. Mas isto não é possível. Aliás, todo mundo de repente acordou e percebeu isso. Então, nós, Portugal, que estamos a ver o que está a acontecer, devemos agir, devemos ter esse cuidado de a economia em si, que seja uma economia aberta, naturalmente, quem quiser investir aqui em áreas no mar, por exemplo, nós temos a economia do mar, na qual nós acreditamos e que requer grandes investimentos, não estamos à espera que seja só a economia portuguesa, as empresas portuguesas a contribuir, mas no que é estratégico, aquilo que é o garante da nossa segurança, nós devemos realmente... O Estado devia ter uma participação... O Estado devia ter uma participação maior ou de facto, sejam empresas qualificada. portuguesas até. A outra questão é que há muito capital português lá fora. Nós somos 5 milhões, a nossa diáspora é de 5 milhões de pessoas. E não é tudo concierges ou táxis. Também há grandes investidores, há pessoas que fizeram muito dinheiro lá fora e que só esperam uma oportunidade para vir investir na terra, não é? Para vir investir em Portugal. E há muito dinheiro mesmo. Há grandes empresas que são geridas ou participadas por portugueses lá fora. E o que é que Portugal faz relativamente a isso? A atrair estas empresas? Nada. Ao contrário, até persegue, em muitos casos, não é? E isto não pode ser. Portanto, se nós formos buscar bem, se calhar vamos chegar à conclusão de que capital português em si, ou seja, capital detido por cidadãos portugueses, existe muito mais do que aquele que nós pensamos. Do que aquele que existe aqui na nossa limitação geográfica. A habitação também tem sido um tema que tem estado em cima da mesa, desde o programa Mais Habitação, que finalmente alguém descobriu que não havia casas para todos, ou as que haviam também eram caras. Vocês falam sobre incentivar, uma das propostas, incentivar a construção de privados através da superação dos entraves fiscais e regulatórios hoje existentes. Um dos dados que de facto é intransponível é que se construíram cerca de menos 600 mil fogos nos últimos 10 anos, na última década, se não estou equivocado. Mas isto também não obrigaria de alguma forma tanto privados como a banca a olhar para os rendimentos dos portugueses e ter valor de mercado responsável? Bom, o valor de mercado é definido pela procura versus oferta. Não há, sabe, o Estado pode fazer o que quiser. A menos que o Estado seja proprietário de todas as casas no país, o Estado pode fazer tudo que quiser, mais habitação, menos habitação, os programas todos, não vai resolver nada. Na habitação se houver mais procura e menos oferta, as casas são mais caras. Se houver mais oferta e menos procura, as casas são mais baratas. Portanto, significa que se nós hoje estamos com um problema, um déficit de casas, porque há mais procura, porque a população nos centros urbanos aumentou, porque de facto as pessoas continuam a ter interesse em morar fora dos grandes centros urbanos porque não se passa lá nada, porque não há transportes, não há acesso, enfim. Então o que se tem que fazer é colocar casas no mercado. E como é que isso se faz? E isto é que vai fazer e que vai equilibrar. E como é que isso se faz? Faz-se através, por um lado, o Estado de facto tem que investir mais no social. Isto eu sendo
uma mulher de direita, sou uma mulher de direita social, ou seja, o Estado tem que fazer o seu papel, não é? Como, digamos, para criar precisamente esse equilíbrio e tem que ter, por causa da disposição daquelas pessoas que não conseguem efetivamente acompanhar a evolução do mercado e, por outro lado, que não têm condições, porque estão incapacitadas, por os motivos habituais do recurso à habitação social, mas também há que incentivar as empresas. Atenção, nós já tivemos grandes empresas, grandes construtoras. E eu confesso que não sei exatamente porque é que elas faliram todas, já tem ainda agora dias houve uma que declarou falência, mas nós tivemos, eu lembro-me, eu quando ainda estava em Angola via Teixeira Duarte, a Somag, a Soares da Costa, enfim, eram empresas enormes. E nós hoje não temos grandes empresas, já temos poucas empresas. Portanto, é preciso realmente, ou seja, o know-how existe, nós sabemos como fazer, porque já fizemos no passado, que não foi assim tão há tanto tempo. E, portanto, é preciso só agora criar incentivos para essas empresas voltarem para a construção. Eu até te posso dar o percurso, oh Sandra, se me permites, ou seja, enquanto puderam construir, porque o mercado tinha riqueza para as famílias e os jovens casais absorverem a construção, depois, quando deixaram de ter, passaram a apostar nas obras públicas e depois, quando descobriram que o governo ou o Estado paga mal e a más horas e neste momento nem sequer faz grandes investimentos públicos, acabaram por abrir falência. Parece-me um percurso que está devidamente diagnosticado e identificado. Sim, não, mas é verdade. Mas isso porque nós temos sido geridos maioritariamente pela esquerda, eu lamento. A esquerda não é amiga do investimento, a esquerda não é amiga da iniciativa privada, a esquerda não é amiga da estabilidade. A esquerda quer nos manter dependentes. O socialismo o que faz é manter-nos dependentes da ajuda, subsídio. Meu Deus, tu não tens noção do que se ouve em campanha eleitoral. Quando se vai às feiras são um bom indicador, percebe-se muito bem. Vão então as pessoas normalmente que têm menos dinheiro, em muitos casos, e percebe-se isso é uma dependência. As pessoas trabalham na mesma, naturalmente, mas eles sempre arranjam, e as pessoas são capazes de trabalhar e a maior parte das pessoas estão ali e estão a trabalhar, efetivamente. Mas eles conseguem arranjar maneira das pessoas, de alguma maneira, sempre dependerem do Estado. E isto não incentiva as pessoas a irem à procura. É verdade que nós estamos numa fase de maus salários, a economia não está a acompanhar, enfim, os salários não estão a acompanhar a economia, enfim, a inflação, isso tudo que quisermos. Mas há, sobretudo, um conceito de gestão de um país, que é o conceito das dependências. Enquanto as pessoas dependerem, elas vão votar. Isto é mais do que mau, isto é uma traição ao país. Sinceramente, é uma traição ao país, porque Isto é quase o circuito do agressor-vítima, quase um síndrome de Estocolmo, em que a vítima depende tanto do agressor... O problema é que a vítima já não acredita em si própria. Essa é que é a questão, não era tanto de síndrome de Estocolmo, em que eu sei que sou vítima. Não, as pessoas não sabem que são vítimas. Elas acham que aquilo é o limite delas, que não vão sair dali. Eu estive num bairro há dias e ouvi o senhor dizer: bom, menina, então, vem cá. Chamavam-me deputada, eu não sou ainda deputada, não, mas dizia: olha, senhora deputada, o que se passa é o seguinte: olha, os meus filhos estão todos na minha casa e não pode ser, porque eu tenho um número grande de filhos e eu precisava de casa para todos eles. É isso que eu espero de si. Eu não posso condenar aquele homem, porque foi isso que o Partido Socialista disse que ia fazer todos estes anos e que fez. Qual é o incentivo que aquela família tem para ir à procura, para pôr os jovens a estudar, a irem para a universidade, para ganharem mais, para estarem no mercado? Já não é fácil para quem estuda. É verdade. Já não é fácil para quem estuda, para quem encontra um caminho, uma profissão. Quanto mais para quem nem sequer chega aí. Portanto, e está tudo bem. Ninguém obriga. O ensino obrigatório é para uns e não é para outros, que é uma pena. Porque no final também são pessoas, têm as mesmas capacidades que eu e que tu, não é? E simplesmente precisam de ser estimuladas e precisam de não ser tratadas como os coitadinhos que nasceram com algum defeito e que não conseguem sair dali do bairro social. Mas, Sandra, não achas que nesse aspecto a escola, e vamos uns minutos à educação, a escola também promove esta nova modalidade de que o mérito não é tão importante assim? Mas como assim? Quer dizer, nós não estamos, mas hoje sabemos, continuamos, apesar de tudo, sabemos que a vida é mais fácil para quem estuda do que para quem não estuda. Não é? Independentemente do conteúdo, o que é que estudamos, o que é que não estudamos, eu até sou por uma reforma total do ensino, falta muita coisa, falta literacia económica, há muita coisa, muitas reformas que se podem fazer no nível da educação.
Porém, de facto, nós hoje temos o problema de que temos tanta gente formada e um mercado que não consegue absorver. Isto é fruto de políticas de educação mal feitas, porque não foram direcionadas para aquelas que são as necessidades do país. Portanto, ou seja, não há nenhuma política. Como não há para a imigração, não há para a educação, não há para a saúde, não há políticas para nada. Portanto, isso vai-se gerindo Ele conforme... vai andando. Eu vai andando. Pronto, vamos improvisar. Estamos sempre a improvisar e a apagar fogos. Mas, de facto, não podemos dizer que não estudar é a solução. Não. Isso não é possível, até porque mesmo quando o país... É triste, mas a verdade é que quando o país não é capaz digamos, de dar vazão àquele profissional e integrá-lo e absorvê-lo, apesar de tudo, ele com um diploma, tem um diploma na mão, no bolso, pega nele e vai lá para fora. E lá fora, naturalmente, ele terá melhor aceitação, ou terá um melhor emprego, ou melhor rendimento, se tiver estudado. Portanto, o desincentivo aos estudos, isso nunca deve estar em cima da mesa. É sempre o melhor, apesar de tudo, é sempre aquele trunfo que ainda temos, quando, a certa altura, quando chegamos à idade adulta e que precisamos de ir para o mercado de trabalho, apesar de tudo, é termos um diploma. Agora, é verdade que... o problema seguinte é o país que não consegue absorver, porque a nossa economia é uma economia... quer dizer, que não existe, é uma economia que está aqui totalmente dependente do Estado, dos favores do Estado, dos subsídios do Estado, dependendo da Europa, não há perspectivas de futuro, os empresários, as pequenas e médias empresas não têm dinheiro, não têm tesouraria, fazem projetos e o próprio mercado não os absorve porque não é ambicioso. Nós não vivemos num país com ambições, não vivemos num país que pense que existe mundo para além da Europa, por exemplo, e olha que existe mundo para além da Europa. Nós temos neste momento um candidato da nova direita, que é o candidato para o círculo eleitoral de fora da Europa, que é o Mário Guterres, e ele está neste momento, por exemplo, em África, a fazer campanha. Porquê? Porque de facto é uma pessoa que faz essa ponte sempre, tem empresas lá e vive cá, então faz essa ponte com os vários países. Ele está todo contente da vida, conseguiu encontrar, ele não precisou de abandonar Portugal, felizmente, mas ele próprio foi à procura de prosperidade lá fora e está a fazer muito bem, paga os seus impostos de cá, está tudo certo. Agora, isto é algo que o nosso Estado português devia incentivar. Não que as pessoas imigrem, mas que os nossos empresários, com o know-how que têm, com a capacidade que têm, e isso nós formamos, felizmente, formamos bem, sobretudo em tudo que é técnico. Sim. Então, com esse know-how, aquilo que Portugal não consegue absorver, que seja digamos, vendido, que seja exportado para o mundo, mas fora da Europa, onde não temos tanta competição, onde ainda somos devidamente remunerados e bem tratados, e onde podemos encontrar grandes oportunidades de negócio, porque nós somos disciplinados, porque falamos línguas, enfim. Eu, de facto, acredito muito em Portugal. Mas há um horizonte que fala português à nossa espera também. Está todo mundo. Eu acho que Portugal nem tem noção, eu às vezes acho que Portugal não tem noção da dimensão do país que é, por causa dessa influência que tem. E é influência por um lado, mas é também afeto. Existe, de facto, um afeto que facilita bastante e bastante facilitador das relações. Mas não é essa história que andam a querer contar nos últimos anos. Não é essa história de afetos, é uma história... De ódios, não é? Mas isso não existe. Só quem não fala com os imigrantes portugueses que estão lá fora, da nossa diáspora, e vai-lhes perguntar se eles em África ou no Brasil são odiados, como se diz aqui. Não é? Como se, de repente, os portugueses lá, cada vez que passam por algum angolano, por exemplo, o angolano lembra-se do tempo da colonização e vai odiar aquele homem porque o seu tetravô viveu durante o período da colonização. Isso não é verdade. Isso não existe. Os portugueses... Eu cresci em África, portanto, eu sou portuguesa, como sabes, nasci em África, cresci em África e vivi esta relação. Eu tenho na minha família pessoas, tias casadas, que eram sempre os homens que se casavam com as angolanas, e não ao contrário. Pronto, eu tenho tias casadas com portugueses, né, na altura, que nunca saíram de Angola. Estes tios que chegaram a Portugal e depois da independência nunca saíram de lá. Então tenho milhares tenho muitos primos mestiços. E os meus tios sempre viveram, adoram aquilo. O meu tio ainda agora enterramos um, que nem sequer queria ser enterrado em Portugal. É verdade, não, isso é o meu país em Angola. Esta é que é a realidade, e sempre foi muito bem tratado lá. Os portugueses são tratados
quase como reis, eu diria, pela população angolana. O meu candidato diz que já chegou a Angola, está todo contente. Percebem? Devo dizer que Esta é a realidade. a minha mãe, sendo portuguesa, continua apaixonadíssima por Angola e voltaria Por a Angola, qualquer por Cabo momento. Verde, por Não é? Moçambique. Este é todo um mundo que está para ir para Portugal. Muito Mas bem. Portugal, os nossos políticos são preguiçosos. Então o que fazem recebem dinheiro fácil da Europa e depois abandonaram todo este horizonte, todo esse eixo histórico que Portugal tem E que até podia de facto ser demonizaram. a solução. Demonizaram, porque dá jeito, naturalmente, porque é preciso sempre vitimizar, né? A vitimização tem que estar sempre em cima da mesa. E depois o que fizeram foi abandonaram todas essa perspectiva e as nossas empresas podiam, e eu falei nisso a propósito das PMEs, que de facto têm um problema também de mercado. É uma economia frágil, mas também é um mercado pequeno. Aqui dentro somos 10 milhões, dos quais verdadeiramente pessoas ativas, consumidoras, é metade. E então isso não chega para alimentar as pequenas e médias empresas e podiam perfeitamente estar a exportar o nosso know-how, os nossos produtos lá para fora com toda a facilidade, com toda a fluidez para esses países, mas de facto, pelos vistos, não interessa. E, bom, eu espero que o paradigma mude. Daí a importância, de facto, de mudarmos para a direita e pensarmos mais nas empresas, no empreendedorismo. Enfim, eu estou com fé que nos próximos tempos, em todo caso, que desde março vai ser o início de uma nova fase. E vamos tentar. Eu sou obrigada a ser otimista. Claro, claro, sempre Senão não foste. estava cá, Nesse senão não aspecto, estava sempre cá, foste. senão não estava cá a fazer Sandra, nada. vamos sensivelmente nos últimos minutos, um bocadinho menos. A saúde também foi uma questão que esteve em cima da mesa, sendo que aquilo que os portugueses de alguma forma percebem, parece que há um lado que diz que só o Serviço Público de Saúde ou o Serviço Nacional de Saúde é que dá a resposta. Qual é a proposta da nova direita? Mas sabe que isso é uma mentira também. Porque eu não sei se já aconteceu, a mim já aconteceu, ter uma consulta marcada no público e receber aquela mensagenzinha, o SMS, a dizer: olha, minha senhora, afinal a sua consulta não vai ser no hospital público, vai ser ali naquela clínica. Portanto, isto no hospital privado. Isto já Fora os adiamentos de 2 e 3 meses para a Pronto. consulta. É exatamente, não, depois aí também acabam por, neste momento, já nem o privado consegue Dar responder, resposta. porque de facto, como não há uma regra, não há um contrato, não há nada disso, o que há é: olha, neste momento estou apertado, tenho um excesso de pessoas, vou mandar para aí. Bom, isto podia simplesmente ser sistematizado e evitarmos chegar a esta situação. O que nós queremos é um sistema, nós propomos, Nova Direita, é um sistema universal, no qual as pessoas escolhem se querem ser atendidas no público ou no privado. Se forem para o privado, e sabendo nós que está muito difícil de sustentar o nosso serviço, enfim, o nosso sistema de saúde, e então podiam contribuir com uma taxa moderadora de 20 euros. Há várias pessoas que preferiam pagar os 20 euros e o resto ser comportado pelo Sistema Nacional de Saúde do que estar a fazer as filas de espera no público neste momento. Portanto, as pessoas que fossem para o privado pagavam os 20 euros, as que optassem a ir para o público tinham um sistema de saúde A questão público. é que essa pressão já está a ficar mais... sobre os privados também. Não está, mas se isto for sistematizado, se criar um sistema universal, naturalmente os privados vão encontrar capacidade vão gerar capacidade, vão aumentar os seus serviços, porque nós temos hospitais privados incríveis, de grande qualidade, nós neste aspecto estamos muito bem, mas só precisam é que de facto exista um acordo com o Estado para que eles próprios possam aumentar o serviço, e é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que vai libertar espaço aos hospitais públicos para quem? Para aquelas pessoas que não podem mesmo de todo pagar esses 20 euros, por exemplo, ou para aqueles serviços que são de facto exclusividade do público, e então nesse sentido parece que é algo que se pode implementar com alguma rapidez. Olha, Sandra, e achas que, para terminar, achas que o Estado também tem falhado a uma fatia muito importante da nossa população, que são os idosos? Eu recordo-me tu, aqui num determinado programa, a dares conta de que existiam milhares de idosos abandonados nos corredores dos hospitais pelas suas famílias. Pois, isto é de tal ordem que tem saído nos últimos tempos notícias, relatos de idosos a quem é dada alta e que, como não tem ninguém à espera lá em baixo, acabam por desaparecer e aparecer mortos. Esse é o estado de coisas. Esta é das tais situações que faz com que eu e o meu partido, resistamos tanto à questão da eutanásia. É que se nós não somos... As pessoas neste momento estão sozinhas, as pessoas neste momento não têm serviços paliativos, o Estado não consegue fazer face a tudo isso, pelo que pensamos que antes de nós irmos para a eutanásia devíamos primeiro resolver estes problemas, que são muito sérios. Sandra, para aquela Câmara, o apelo da Nova Direita para este domingo, dia 10. Dia 10 nós temos 3 opções.
Ou mantermos no mesmo e, de facto, mantermos a confiança não merecida num Partido Socialista que governou durante 8 anos e 3 mandatos, dos quais um em maioria absoluta, ou votar, de facto, numa direita que é da AD, que é uma direita sem coragem, sem convicção e que naturalmente está disponível, hoje parece estar disponível, para ceder, para resistir às pontes que pode fazer a direita, para, de certa forma, ser apoiada pela esquerda, com tudo o que isso implica em termos de condicionamento político, ou então um partido como o Chega, que tem, de certa forma, que não oferece, digamos, confiança ao eleitorado pela forma como tem tratado as nossas Qual instituições. seria então a opção? Nesse caso, a opção que nós propomos é a Nova Direita, que precisamente garante, por um lado, a defesa dos nossos valores, mas garante também a responsabilidade e o respeito pelas instituições. Muito bem. Ossanda Líber, Presidente da Nova Direita, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a si que nos acompanhou. Um resto de uma boa noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Já sabe, contamos consigo. Adeus, boa noite.